Portugal está putaço com um artista brasileiro. Porra, o que esse artista fez para irritar esta grandiosa nação, Ana? O que esse artista fez? O que esse artista fez? Olha lá. Portugal, obra de artista brasileiro, diz que não foi descumprimento, foi matança e causa polêmica. Instalação do artista gráfico Rod, grava o nome aí, num museu em Lisboa, provocou reação de político conservador. Político conservador é o que está citado na reportagem do O Globo, mas não foi só um político conservador. É mais do que isso, tá? É mais do que isso. Um brasileiro pôs uma obra num museu de Lisboa e muita gente em Portugal ficou pistola. A peça recebeu críticas do português Bruno Felipe Costa, do Partido Conservador, claro, CDS-PP, que nas redes sociais disse considerar a obra do brasileiro como uma vergonha e uma ofensa a Portugal e a sua história. Não, que é uma ofensa a Portugal, é uma ofensa, mas... né? Mas às vezes ofende, mas é verdade. Vai fazer o quê? Né? Enfim, vamos lá. Muito bem. Também pela... Peraí, tem mais texto aí. Também pela... eu tava lendo. Também pelas redes, um professor de Direito da Universidade de Lisboa disse que o MAT, é o nome do Museu de Arquitetura e Tecnologia, exibe exposições de lixo ideológico da extrema-esquerda mais odiosa, caraca, e rasca, que são um insulto para Portugal. Nossa, você não gosta de museu, hein, tio? E pediu por um boicote ao Museu de Arte Contemporânea. As postagens foram feitas em 10 de julho. Me disseram aí, Ana, que esse fascista aí, o Bruno Felipe Costa, ele é o Kim Kataguiri de Portugal, que ele gosta de fechar a exposição em museu. Entendeu, Ana? É o Kim Kataguiri, aquele que quer liberdade para abrir partido nazista, mas censura para museu. É igualzinho. Vamos ver lá o post do tal do Kim Kataguiri português. Está lá o Kim Kataguiri português? Tá lá. Finalmente vamos ver a obra, né? Que obra é essa? Tá lá na foto agora, finalmente. Tá lá. Diz o Bruno Felipe Costa. Isto é uma vergonha e uma ofensa a Portugal e a sua história. Os últimos dias têm sido elucidativos do perigo de não se fazer nada para travar os exageros e disparates. Caro diretor do MAT, que está escrito errado, inclusive, isto não é... aí pegou meu carro. Isto não é arte. É você que decide. Isto é uma mentira e uma ofensa aos portugueses. E aí na foto a gente tem uma faixa, que é a obra, que diz: não foi descobrimento, foi matança. Muito bem, tá aí o trabalho do Rod. A Ana fica puta ali porque o cara diz o que é arte, o que não é arte, mas talvez a Ana não saiba que na direita maluca todo mundo é crítico de arte. Todo mundo é crítico de arte. O Mamãe Falei um renomado cinéfilo, né? Ele, por exemplo, explicou pra gente um conceito assim mirabolante, coisa de intelectual de primeira. Foi o Mamãe Falei que falou: Bacurau é um filme de Nordeste. Porra. Profundo, realmente, anos de estudo. Você veja o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, antes do Mamãe Falei. Ele escrevia artigo criticando Casa dos Artistas. Crítico cultural. Tô falando sério, procura. Eu li tudo, tá? Ele escreveu, foi crítico de Casa dos Artistas e de Big Brother. O Olavo de Carvalho, ele foi o homem no Brasil que mais refletiu sobre a vitória do Bambam, lá atrás. Verdade. Então, a Ana tá aí dando risada, mas a direita maluca, ela tem um interesse muito profundo por arte, tá? Muito profundo. E aí, Ana, veja você que não foi só político de Portugal que ficou puto com o trabalho do Rod no museu lá. Teve professor universitário, professor famoso lá em Portugal, tá? Olha lá, ó. Porra, direito da Universidade de Lisboa é foda, pô. Carlos Moraes diz: sob o panorama idílico do Tejo e de um excelente espaço arquitetônico, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia exibe exposições de lixo ideológico da extrema-esquerda mais odiosa e rasca, que são um insulto para Portugal. A geringonça já acabou, mas os seus apêndices subsistem no meio cultural.
A falta de palavras mais brutais, que provavelmente levariam à minha suspensão do Facebook. Apelo ao boicote do mate, que, pago com o dinheiro dos contribuintes, escarnece da forma mais estúpida e vil da sua identidade coletiva. Corrijo a parte final do post. Afinal, o mate não é público, pertence à Fundação EDP, que pode limpar as mãos à parede com os patetas que colocou na gestão dessa coisa. Tá aí, esse cara aí é professor de Direito na Universidade de Lisboa, tá? Então o cara é importante lá. O que é interessante, né? Porque eu achei que na universidade só tivesse esquerdista. Eu achei que o marxismo cultural estivesse entranhado nas universidades de todo mundo. E aí tem um professor de direito que é da direita maluca lá em Portugal. Caramba, não sabia disso. Mas, enfim, chegou a hora... Lá como cá, né? Lá como cá. Chegou a hora de conhecermos o Rodrigo Ribeiro Saturnino, ele que assina como Rod, ele que incendiou Portugal, ele que é afrontoso, ele que é assintoso, uma delícia ouvir esse homem. Ele estava lá em Portugal já no dia 25 de abril. 25 de abril. O que tem no dia 25 de abril? Mete lá na Wikipédia, 25 de abril. Revolução dos Cravos, porra. É importante pra caramba para Portugal. O pessoal lá celebra a Revolução dos Cravos. E daí ele estava participando de um debate e perguntaram lá para ele assim, o que ele achava da Revolução, porque a Revolução tem um caráter antifascista, mas não é anticolonial, e se não é anticolonial não serve e tal. E quem perguntou, de certo, achou que estava agradando, Ana. Esse brasileirinho que está aqui nas Europas, a Europa é que é chique, entendeu? Mas aí, Ana, ele não se intimida, Ana, ele incisiva, séria, porém delicadamente, manda real ali, fala, porra, olha aí a linguagem de vocês, vocês ficam falando colônia, 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 que porra é essa? Porque até aquele ponto no debate era assim, e o que pensam as colônias? As colônias, entendeu? Desse jeito. E o cara fez parar isso aí, hein? Fez parar isso aí. E só tinha progressista no ambiente. Olha lá. Podemos dizer que os ideais defendidos na luta do 25 de Abril e que veio acabar com a ditadura em Portugal eram ideais, acima de tudo, antifascistas, mas não tanto anticolonialistas, portanto não havia esta distinção clara? Antes de mais, eu queria agradecer pelo convite. É sempre bom poder ter espaços para a gente poder falar de temas que poucas pessoas ainda têm pouca coragem, né, de se falar sobre isso. E sobre a sua pergunta, antes de responder a sua pergunta, eu acho que é importante a gente ter um ponto de partida entre nós, primeiro aqui, e pensar até a forma que a gente fala desses temas, até a forma como você coloca as perguntas, reflete muito como que o país ainda mantém um imaginário muito colado à ideia colonial. Por exemplo, eu vi aqui a Aurora, a Leonor falando, e sempre usa a expressão as colônias. Não eram colônias, eram territórios invadidos, né? eram países invadidos. E é muito importante a gente ter noção de como a gente ainda faz isso, retrata essa realidade, que ainda é muito recente em Portugal, né? 45 anos, 46 anos atrás, Portugal ainda tinha países sob o seu comando, né, sob o seu domínio. Países foram invadidos. E é importante ter essas questões já conosco agora, para lembrar que, como você perguntou, os valores eram antifascistas, acho que sim, mas provavelmente não eram valores decoloniais, como a gente hoje consegue falar sobre isso com mais frontalidade. As nossas expressões do nosso cotidiano demonstram que a nossa vida ainda mantém essa colonialidade. Dizer que foi expansão, como a Leonor usou essa palavra, é dizer que o país estava num processo de avanço, de crescimento próprio. E é verdade, estava, mas a base dessa expansão não era uma base humana, não era uma base cívica. Sensacional, Rod, pô. Sensacional. Sensacional. Esse é um ambiente iluminado, um ambiente progressista, um ambiente civilizado. E o pessoal assim, não, a expansão colonial portuguesa, as colônias. Aí chega um brasileiro lá para falar assim, colônia é o cacete. É território invadido. E expansão é a puta que te pariu.
Olha só, falando, não, ele não falou assim, eu falei assim. Olha só, a arte tem mais é que representar esses termos. Nesses termos, uma resistência anticolonial. Queria indicar, eu sei que o filme pode ser meio problemático, chama RRR, são os indianos mandando um recado para os ingleses, que pintaram e bordaram na Índia, né? Eu sei que o filme está envolvido num contexto do ultranacionalismo indiano, é problemático, etc. e tal, mas é um exemplo de uma produção cultural do colonizado que manda um recado lá para o colonizador. Vá ver esse filme que você vai entender o que eu estou falando. Vá ver esse filme que você vai entender o que eu estou falando. E o Rod está fazendo isso no ambiente do museu. Obrigado, Rod. Me representa. Achei um tesão. A performance dele naquele debate ali, eu tava aqui para cortar o trecho, não conseguia parar de ouvir o debate. O cara é foda. O cara é foda, Ana. Parabéns, Rod. Encantado. Pelo trabalho pela fala também, né? De fato, assim, ainda tem muito caminho assim, para se andar, né? A gente tem visto, né, nos últimos anos um crescente sentimento xenofóbico, né, na Europa toda, mas Portugal, né, especialmente, né, com relação aos brasileiros. A gente tem visto umas reações que chegam a ser cômicas, se não fossem trágicas, né? Como os portugueses reclamando que os jovens estão assistindo muitos youtubers brasileiros, então estariam deturpando a sua língua, eles estão falando português brasileiro, estão falando brasileiro, né? E portanto, estariam perdendo o contato com a língua correta, né? E aí a gente só pode olhar para isso e falar, é ruim, né?